7 chaves dos mistérios da Bíblia. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós temos aqui um cronograma muito importante que vai ajudar você muito a estudar a palavra, e eu senti esse ímpeto da parte de Deus de compartilhar essa bênção para você. Tem me edificado muito e tem me chamado para uma disciplina maior com o estudo da palavra. Eu também quero te abençoar sobre isso. E se todo esse tema, esse assunto, você perceber que vai te edificar, que tem sido bom, vai abrir algo poderoso na sua vida, você dá o seu ok, dá o seu like, você compartilha, você edifica outra pessoa, você faz o seu comentário aí sobre alguns desses tópicos, porque a gente pode se aprofundar mais. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para você por que nós precisamos estudar os mistérios da Bíblia. Veja só que o tema do nosso vídeo aqui é 7 chaves dos mistérios da Bíblia. Não é? 7 chaves dos mistérios da Bíblia. Ah, pastor, lá vem o senhor com essa conversa. O que eu quero saber é Jesus crucificado e eu sou salvo. Isso para mim é o bastante, não é? Pessoas pobres que nem sabem ler a Bíblia, o senhor vai falar de mistério? Ok, você está certo. Mas não só isso. Por isso que eu deixei bem grande aqui para você conferir depois. Ó. 1 Coríntios 4, 1 e 2. E eu ainda vou ler para você. Então, 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, ó. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Essa parte aí de pregar o evangelho, pregar Cristo no Calvário. Como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. São 2 missões em uma pessoa só, em mim e você. Nós somos chamados para ser ministros de Cristo, pregar evangelho, salvação, e dispenseiros dos mistérios de Deus. E ainda sobre os dispenseiros, no verso 2, ele diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, dedicado na leitura da palavra, nessas chaves hermenêuticas que eu vou compartilhar para você aqui, não é? São 7 chaves para você entender. E preste bem atenção que eu estou falando 7 chaves dos mistérios da Bíblia. Eu não estou falando livros que eu vou citar aqui. Eu não vou citar aqui o nome dos profetas, o livro dos profetas, Isaías, Jeremias. Isso são livros da Bíblia. Eu não vou citar Apocalipse, Daniel. Eu vou citar 7 ferramentas, 7 chaves aqui para você ser extremamente edificado e você mergulhar num conhecimento mais profundo da palavra, do ponto de vista não só de ser ministro de Cristo, mas de ser dispenseiros do ministério, ou dispenseiros do mistério, né? Aqui fala de ministério e de mistério, né? Ministro de ministério, ministro de Cristo e dispenseiro do mistério. Então você dá um confere lá, porque esse é o respaldo que nos mostra porque você tem que estudar Apocalipse, porque você tem que estudar o final dos tempos, porque você tem que conhecer de escatologia, não é? Porque você tem que fazer a separação entre últimos dias e final dos tempos. Tudo isso te respalda aqui e me respalda no 1 Coríntios 4, 1 e 2, tá bom? Então vamos lá. 7 chaves dos mistérios da Bíblia. A primeira de todas que eu não posso abrir mão é a mais importante de todas, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior e mais importante chave hermenêutica para você entender todos os mistérios da palavra. Em Jesus você pode decodificar Antigo e Novo Testamento, Torá e profetas, profecias, pois os poéticos, o Novo Testamento é em Cristo. E eu tenho que fazer justiça aqui, que olha só, eu já fiz alguns vídeos, já falei sobre algumas asneiras que o Caio Fábio já falou. Algumas coisas fora, não é? Como um grande líder que ele já foi. Já falou muitas coisas e fala muitas coisas que não dá para aproveitar. Mas se tem uma coisa que eu só vi esta pessoa falando e falando com muita propriedade, foi essa realidade, que Jesus é a chave hermenêutica para compreender toda a Bíblia. Ele que cunhou essa expressão. Então eu tenho que fazer justiça aqui e ele está certo.
Em Jesus aqui já está subentendido o Espírito Santo. Porque se você lê a palavra de Deus sem o Espírito Santo, você está lendo um livro comum. Você vai ler, tomar até para a sua condenação. Se você buscar a interpretação própria. O próprio livro do apóstolo Pedro diz que esses livros da Bíblia eles foram inspirados por homens santos de Deus. Então o Espírito Santo, não é? Por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador, nos ensina a decodificar os mistérios da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui só de conhecer grego e hebraico, não. Eu estou falando aqui de mistério de Deus que Deus reserva, não é, para nós, não é, de uma maneira muito profunda. Então, quando João estava na ilha de Patmos, que Deus revelou o Apocalipse, ele não precisou ser um poliglota, não. Ele conhecia o hebraico, que ele era judeu, e conhecia o grego, mas ele não estudou o hebraico e o grego para receber a revelação do Apocalipse, não. A revelação é uma dádiva de Deus. Deus dá a quem Ele quer. Uma pessoa isolada numa ilha, um analfabeto, recebe, independente. Então, essa questão de só recebe o profundo de Deus que conhece o grego e o hebraico, eu não concordo. Eu concordo que é importante, mas não é essencial. Não é? Então, a primeiríssima chave é Jesus Cristo. Não é? Chave para decodificar os mistérios da Bíblia. Uma segunda chave, como eu te falei, eu não vou estar falando de livros da Bíblia, isso você já tem. É você ficar de olho nessa dica aqui, ó. É uma chave importante. 3 filhos. Toda vez que você vê na Bíblia um pai com 3 filhos, pode perceber que tem mistério de Deus ali para ser revelado. Então, 3 filhos que são citados de Adão, Caim, Abel e Sete. 3 filhos que são citados de Noé, Sem, Cão e Jafé. 3 filhos que são citados de Abraão, não é? Isaac e Ismael, o filho de Quetura, que é uma terceira esposa que não aparece tanto, mas num sentido profético, do mesmo tronco de Israel, da mesma raiz de Abraão, então sai o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, 3 filhos na Bíblia você vai encontrar, 3 filhos de Isaías, 3 filhos de Osés, aponta para um nível profético. Então você vai decodificar isso, que é uma chave muito importante, essa segunda, 3 filhos. Quando você vê 3 filhos na Bíblia, se ligue que tem mistério de Deus aí. 12 tribos. As 12 tribos de Israel falam sobre muitos níveis de profético, sobre judeus e gentios. Porque as 12 tribos, elas se tornam 14, não é? Porque os filhos de José, que são gentios, que são egípcios, entram aqui nesse contexto, das 12 tribos de Israel mesmo. Então, José no Egito tem 2 filhos, que são Manassés e Efraim, e eles representam uma nação gentílica que entra ali também na promessa, não é? Olha que coisa tremenda. Não é? Então, entender as 12 tribos também inclui aqui geografia e história bíblica, não é? A divisão das tribos. Então, tem muito mistério de Deus aqui e dispensação no caráter, no perfil de cada tribo, tá? As 7 festas, olha, as 7 festas de Israel, essas 7 festas, elas representam o relógio de Deus. Tudo que aconteceu no Antigo e no Novo Testamento, você vê que faz parte do relógio de Deus. Não é? Quando Jesus morre na Páscoa, quando Jesus vem em tabernáculo, não é? Quando a igreja nasce em Pentecostes, são 7 festas, né? Então, Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculo. Você precisa conhecer sobre as 7 festas, que é uma chave importantíssima. As mulheres na Bíblia. Olha, quando você observar uma mulher na Bíblia assim, que ela tem uma preeminência, pode saber que é uma chave profética. Eva, Sara, Lia, Débora, não é? Mulheres, a própria Maria, a mãe do Senhor Jesus, a Maria Madalena e outras mulheres que representam ali, né, exatamente uma direção profética. No capítulo 12 de Apocalipse, fala de uma mulher que está com dor de parto, não é? Depois vai falar de outra mulher representando Babilônia. Então, a mulher, ela tem uma figura muito forte profética, e para nos ajudar com essa ferramenta, essa chave, as mulheres bíblicas, para entender os mistérios da Bíblia, tá? E uma sexta chave importante,
as duas casas de Israel. As duas casas de Israel que você pode chamar de Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Também o Reino do Norte, que é Israel, também é chamado de Efraim, não é? Então essas duas casas, como aparece muitas vezes Efraim e Judá, e Efraim é uma das tribos gentílicas, aí já começa a trazer um entendimento sobre judeus e gentios novamente. Então é uma chave importante, não é? E por último, eu coloquei aqui a sétima chave, mas não menos importante, não é? Conexões e visões proféticas. Essas conexões e visões proféticas inclui também sonhos, é claro, né? Você não pode abrir mão para que você tenha um entendimento dos mistérios, não é? Para ser um ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Por quê? Qual a diferença entre conexões e visões? Por exemplo, capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Essa é uma conexão profética. Veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. A segunda parte, mas a todos os que receberam, os gentios, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma conexão profética importante, não é? E as visões proféticas que envolvem sonhos. Quando você faz uma conexão ali com a estátua de Nabucodonosor e os 4 animais proféticos, você vê que eles estão alinhados, não é? E aí você vai entender muitos momentos da história, não é? Talvez você nunca parou para imaginar como a Bíblia cita de maneira profética Alexandre o Grande e cita reis que nós estudamos na história aí e não sabemos que estão na Bíblia, não é? Então, fica aí essa dica. Eu espero que você seja extremamente edificado e que você tenha humildade para, olhando essas 7 chaves, se você vê que não entende nada sobre alguma delas, você possa reconhecer: Senhor, poxa, eu já sou um crente há tantos anos, um crente velho, e não entendo isso aqui. Eu vou estudar, eu vou mergulhar e o Senhor vai me revelar os teus mistérios. E se você é um crente novo, você já pega aqui essas 7 chaves, né? Faz aquela penca profética e vai mergulhar na palavra de Deus, que você vai ser extremamente edificado, tá bom? Shalom, Deus te abençoe.